Olá, seja bem-vindo à nossa aula de filosofia. Hoje nós estaremos concluindo a nossa aula a respeito do existencialismo. Dessa vez, nós iremos abordar o existencialismo sartreano, né, do filósofo francês Jean-Paul Sartre, um dos maiores nomes do existencialismo. Então, vamos ao nosso compartilhamento de tela. Tenha em mãos o seu material de estudo, não é? Dessa vez, nós estamos na página 11 do nosso capítulo 14, o módulo 5. Então, vamos, para início de conversa, vamos dar uma explorada aqui no nosso box Ampliando o Foco, que é um box que tem uma informação aí a respeito, a informação biográfica a respeito de Sartre. Então, Jean-Paul Sartre, além de ser um dos filósofos fundadores do existencialismo, foi escritor e dramaturgo. Nasceu em Paris em 1905 e estudou na Escola Normal Superior, onde conheceu Simone de Beauvoir, com quem viveu por toda a vida, não é? Em 1964, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, mas se recusou a recebê-lo. E entre as suas principais obras, nós temos, então, O Ser e o Nada, O Existencialismo é um Humanismo, Crítica da Razão Dialética, A Náusea, A Verdade e Existência, Os Caminhos da Liberdade, As Palavras e Situações. Apareceu em 1980. Dessas obras, O Ser e o Nada é uma obra bastante extensa, né? É uma das principais obras do Sartre, e ele tem também uma obra bastante didática, que é O Existencialismo é um Humanismo. E nessa obra ele faz uma defesa, então, da sua visão de que o existencialismo é o humanismo, e também ele faz uma abordagem bastante introdutória a respeito do existencialismo em geral. Nessa obra, o existencialismo é um humanismo, não é? Então, esse filósofo foi influenciado por Kierkegaard, o pai do existencialismo, por Russell e também por Heidegger. E aí, o seu pensamento é um pensamento que vai transitar, então, da psicologia fenomenológica à ontologia existencial. Então, ele é considerado o fundador do existencialismo francês, porém, ele é um filósofo que deu uma grande contribuição ao existencialismo em geral, né? Ele se envolveu nas causas das guerras da Indochina, né, da Argélia, do Vietnã, e sempre se expressando com base em uma perspectiva humanista, né? Se filiou ao Partido Comunista Francês, mas teve as relações estremecidas, né, com a agremiação após os ataques da Rússia contra a Hungria em 1956 e a Tchecoslováquia em 1968. Então, ele depois, mais tarde, considerou as teses marxistas incompatíveis com a liberdade, né, que foi uma das temáticas desenvolvidas por ele ao longo de todo o existencialismo. Mas, sem sombra de dúvida, a sua principal obra é O Ser e o Nada, que vai conter justamente aí o núcleo do existencialismo sartreano. Então, o prestígio da sua obra começou a declinar nos anos 70, mas ainda hoje o existencialismo francês é uma forte influência nas artes e na filosofia. Então, o existencialismo de Sartre vai tomar corpo justamente após a Segunda Guerra Mundial, principalmente entre os anos 1940 e 1960. Porém, foi durante os anos em que a Europa esteve em conflito que ele forjou suas principais teses
e exerceu uma de suas facetas mais conhecidas, a de intelectual engajado. Sartre também tomou parte ativa na resistência às tropas alemãs que invadiram a França no início da década de 1940, logo no início da Segunda Guerra Mundial. Então, dessa experiência, resultou sua peça As Moscas, onde ele produziu uma alegoria da Paris ocupada pelo exército nazista. Não é? A base teórica do existencialismo sartriano vai decorrer de uma leitura da fenomenologia de Russell e das apropriações do pensamento de Heidegger. Então, quando ele faz essas leituras, né, e apropriações, nós podemos, então, concluir que é possível indicar que Sartre agrega elementos à sua teoria que permitem enxergá-lo, já nos primeiros momentos de sua produção filosófica, com uma voz autônoma e dotado de uma vitalidade peculiar em relação aos filósofos de sua predileção. Então, Sartre vai inaugurar uma postura pouco vista até então na história da filosofia, a do intelectual público e filósofo militante, com forte presença nos meios de comunicação, que expõe sua vida social e afetiva como parte importante de seu pensamento e que despreza, de certo modo, a vida acadêmica. Essa combinação de características criou uma espécie de moda existencialista que contagiou o cinema, a literatura, o teatro, a arte e a vida boêmia de Paris e outras capitais. Não é? No entanto, isso foi criticado pelo próprio pensador. Quando nós falamos em termos de desprezo da vida acadêmica, em que se dá esse desprezo? Não que Sartre fosse um filósofo que não levasse em conta o fator acadêmico. Porém, o fato é que o filósofo ele desenvolveu grande parte da sua filosofia também na Escola Normal Superior, né, de Paris. Ou seja, ele foi um filósofo que não desenvolveu as suas teorias, tá, numa academia, numa universidade, e sim numa escola secundária. Então, isso, em parte, também explica de certo modo, esse relativo, né, desprezo da vida acadêmica, referido aí pelo autor do nosso material. Muito bem. Então, mas Sartre, ele não se restringiu aos tratados de filosofia, mas ele também vai se expressar por meio de teatros, contos, romances, né? E com grande sucesso de crítica e principalmente de público. Então, ele foi considerado um dos melhores escritores do século XX. Nas suas obras, não deixou de expor suas teses existencialistas, né? Com personagens impregnados de características como o sentimento de busca da liberdade, não é? E refletindo, opondo o absurdo da existência. Muitos estudiosos não têm dúvida de que o existencialismo é mais intensamente vivenciado em suas peças e romances no que propriamente em sua obra teórica. Então, ao receber o Prêmio Nobel de Literatura que lhe foi atribuído em 1964, ele quis firmar sua autonomia ante o mercado de ideias. Né? Então, observe que, num cenário de polarização ideológica da Guerra Fria, a sua atitude foi cercada de grande simbolismo político, uma afronta aos valores capitalistas e ocidentais. Né? O professor e filósofo contemporâneo Danilo Marcondes descreve a atuação de Sartre no cenário intelectual da França nos anos 1960 da seguinte forma. Sartre chegou a encarnar na França dos anos 1960 e em países em que a influência da cultura francesa é grande, como o nosso, a figura do maître à penser, isto é, do intelectual como figura pública, cujo pensamento influencia
tendências e atitudes e que se pronuncia sobre os acontecimentos políticos, sociais e culturais de seu tempo. Então, seu papel não se restringiu, portanto, ao meio acadêmico, tendo um sentido bem mais amplo. Danilo Marcondes, Iniciação à História da Filosofia, dos pré-socráticos a Wittgenstein. A essência precede a existência. Ou melhor, a existência precede a essência. Embora nunca se tenha declarado discípulo de Husserl, é inegável e assumida a influência da fenomenologia na obra sartreana, principalmente a ideia de uma intencionalidade da consciência. A partir disso, Sartre pôde dar um sentido propriamente existencial ao lema husserliano do retorno às coisas mesmas. Tratava-se de poder, com a filosofia, falar das coisas e do mundo. Ou seja, em outras palavras, de fazer ontologia. Não por acaso, o subtítulo do mais famoso tratado filosófico de Sartre, o Seria o Nada, é Ensaio de Ontologia Fenomenológica. Então, desde as primeiras leituras de Husserl, Sartre já se mostrou adepto e entusiasta da ideia de que a consciência não é uma substância, uma realidade concreta, uma essência. Essa adesão já era indício do seu apreço pelo conceito fundamental. Um movimento leve, segundo ele, quase um vazio, ou mesmo um vazio, um nada ao qual ele opõe as coisas do mundo. Então, para Sartre, a consciência é transcendência, ou seja, o que significa isso? É um movimento horizontal em direção ao mundo. Né? Então, nesse ponto aí, ele tem aí uma coincidência com o estar aí, né? O Dasein do Heidegger. Né? Então, vejam só, ela começa e encerra-se nesse movimento, não havendo qualquer substancialização. Ou seja, ela não é um lugar em que as coisas se instalam, sequer a título de representação, nem um sujeito denso e opaco. Ao contrário, é pura espontaneidade, um vazio de ser onde pode brotar a liberdade. Não é? Então, ou seja, a consciência é um movimento leve, como um vento, em direção ao exterior para chegar à própria consciência. No entanto, esse movimento nunca completa o seu ato. Por quê? Porque, sendo a consciência um vazio, um nada, não há como voltar a ela. Então, nesse sentido, a consciência só tem uma alternativa: voltar-se para o exterior, para o mundo denso e pesado das coisas, em busca de algo em que se possa tornar. Então, vejam só, a consciência que se volta para si realiza uma operação de segundo grau denominada reflexão. Quando se dirige ao mundo, a consciência, ela é sempre, e sem êxito, consciência que intenta um objeto, cuja realidade, ao contrário da consciência, é densidade, opacidade. Então, a consciência, contudo, busca essa realidade densa, pois somente em relação a ela pode se definir, mesmo que seja como negação. Então, para Sartre, é isso que caracteriza o ser humano, um processo constante de desejo de ser, e que vai levar ao resultado, né, que é alcançar não o próprio ser, mas esse lançar-se na direção de si mesmo, ainda que não atinja o seu objetivo. Né? É o lançar-se contínuo, sem jamais atingir o seu objetivo. Então, essa descrição ontológica da consciência que caracteriza o ser humano foi sintetizada por Sartre na frase mais representativa do existencialismo, que é: a existência precede a essência. Em outras palavras, a realidade humana não é coisa alguma, não tem uma essência ou natureza, posto que é um constante processo, é o eterno vir a ser, um tornar-se. Em uma palavra, seria o que nós chamamos de projeto. E esse projeto só será efetivado na existência concreta, que é a única dimensão em que se pode vislumbrar se tornar alguma coisa, e que o ser pode vislumbrar se tornar alguma coisa. Né? Então, o que Husserl constituía a visada intencional da consciência, em Sartre
converte-se em ato de transcendência. É um projetar-se para fora de si no mundo que nos completaria como essência. Contudo, trata-se de um desejo malogrado, permanecendo sempre como projeto. Ou seja, é um projeto que nunca se completa, é um projeto sempre em construção. Então, no limite, trata-se do projeto mais fundamental do ser humano, que é o de completar-se a si mesmo. Agora, observe uma coisa: esse projeto comporta um paradoxo. Nós somos aquilo que ainda não somos. Sartre explicita esse paradoxo porque ele confirma aquilo que já havia afirmado, ou seja, não existe nada por trás desse transcender-se, desse projetar-se, ou seja, não existe uma realidade ou uma essência universal. O fluxo vital da existência constrói a essência do ser, uma vez que ela não está dada. Em outras palavras, ela só poderá ser alguma coisa por meio da existência. E é no transcurso da existência que o ser exercerá a sua atitude mais importante, segundo Sartre, que é a liberdade. Então, segundo o filósofo contemporâneo Gerd Bohrheim, né, 1929, 2002, filósofo brasileiro, né, o existencialismo é das doutrinas mais características de nosso século, o século XX. E eu diria, né, uma parte iniciante do século XXI. Né? Todo o seu empenho está em pensar um indivíduo concreto, a partir da sua existência cotidiana, desprovida de qualquer relevo especial. O único filósofo que aceita a palavra existencialista para designar a sua própria doutrina é Sartre. Mas ele toma de Heidegger a frase que tornou famosa toda a escola: a existência precede a essência. Isso significa que não existe uma natureza humana, uma definição do que seja o homem anterior ao ato de existir. Não há uma essência precedente que determinaria aquilo que cada indivíduo vai ser ou deve ser. Gerd Bohrheim, o existencialismo de Sartre. Muito bem. Simone de Beauvoir, aí no box faz sentido, né? Foi uma importantíssima representante do existencialismo francês. Ela foi parceira de vida, bem como interlocutora intelectual de Sartre, e as obras de ambos se influenciaram reciprocamente. Partindo da ideia de que a existência precede a essência, Beauvoir afirma que não se nasce mulher, torna-se mulher. Isso significa que não há uma determinação a priori biológica do papel da mulher na sociedade, mas que a identidade com o papel atribuído à mulher é um produto da experiência de ser mulher na sociedade. A produção intelectual de Beauvoir, além de ter influenciado o movimento feminista, sobretudo a partir da década de 1960, é muito importante para os estudos de gênero em sociologia, antropologia e psicologia. O homem está condenado a ser livre. De acordo com as ideias existencialistas, né, nós somos livres para tudo, menos para deixar de ser livres. Ou seja, somos livres para escolher, exceto para não escolher, porque sempre teremos uma escolha diante de nós. Então, o Sartre não economizava nos paradoxos, né, nos contrários. Exemplo disso é uma de suas frases mais simbólicas: o homem está condenado a ser livre. Ou, em outras traduções, está condenado à liberdade. Né? Ao experienciar a liberdade, vista por Sartre como razão de sua existência, o ser humano, então, experimenta a angústia de estar vivo, com todos os seus percalços, né? Com todas as suas, com todos os seus desafios, com todos os seus paradoxos, né? Eu diria com as suas complexidades. Sofrer, adoecer, ser vítima de injustiças, ser discriminado, fracassar, envelhecer, morrer. Mas ele não tem alternativa. A recusa em escolher e a fuga à responsabilidade de existir configuram o que Sartre chama de má-fé. Então, observe-se que Sartre não imbui o ser humano da carga existencial individualmente.
ao fazer suas escolhas, ao chamar para si as consequências de suas opções, ele afirma os valores dessa escolha perante toda a humanidade, de modo que, ao responder por si, responde por todos os humanos. Então, as ideias preconizadas por Sartre são, aqui nós temos um eco, né, em parte, não totalmente, mas similar ao imperativo categórico da ética kantiana, não é? Então, as ideias de Sartre vão caracterizar aí também o existencialismo como uma filosofia, sobretudo, que leva-nos a uma dimensão ética, não é? Então, as consequências éticas do existencialismo são fatos inevitáveis, né? A nossa responsabilidade dessa forma, então, não é uma responsabilidade individual, mas coletiva. Então, Sartre estabelece uma relação intrínseca de dependência entre liberdade e responsabilidade que vai passar pela condição humana. Então, esse é um dos aspectos mais emblemáticos da profunda dimensão ética do existencialismo de Sartre, né? Então, após a publicação da Crítica da Razão Dialética, em 1960, Sartre acentuou sua posição marxista. Em razão disso, recebeu muitas críticas porque tentou conciliar a liberdade defendida pelo existencialismo com as determinações históricas exaltadas pelo marxismo. Ou seja, tentou conciliar duas coisas contraditórias, né? O dilema se tornará um ponto de discórdia com os marxistas, pois Sartre nunca deixará de afirmar a importância do indivíduo, criticando o marxismo pela subordinação da consciência subjetiva aos ditames das determinações objetivas da história. Então, a aproximação de Sartre do marxismo coincide com o aumento de sua exposição midiática, sobretudo diante dos acontecimentos explosivos da década de 1960, né? Perante o qual o filósofo se posicionou de maneira radical, tomando parte de debates, comícios e manifestações. O ápice desse engajamento é a sua participação nos movimentos estudantis de maio de 1968 em Paris, né? A figura do Maître à penser ainda é forte e perdurará por muito tempo na memória da chamada geração de 1968, principalmente nos meios intelectuais e estudantis. Então, chegamos assim ao encerramento desta aula, não é? Queremos aqui pedir que você faça as suas anotações, né? E as suas dúvidas, registre-as na nossa página no Google Classroom, certo? Nos comentários, para que a gente possa, então, continuar esse diálogo, continuar esse debate que foi iniciado aqui nessa nossa videoaula, tá bom? Então, a nossa aula está também hospedada no nosso canal do YouTube, que é o meio pelo qual nós fazemos a veiculação das nossas aulas, e eu te convido para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e também deixar o seu comentário, caso julgue necessário. Um abraço e até a nossa próxima aula.